Alô, alô, tá tudo pronto. Mais uma história belíssima, uma história lindíssima dessa moça que só vai conhecer o seu pai aos 25 anos de idade. Mas é uma história maravilhosa, imperdível. Eu tenho certeza que você vai amar. Antes de eu começá-la, quero sim, gratidão, gratidão, gratidão. Quero agradecer demais você que participa do nosso canal como membro do nosso canal. Ó, que legal, gente, que maravilha. Eu tô tendo esse privilégio, essa honra de atender aqui com muito carinho essa gente querida que faz parte aqui do canal. Quer ver? Quero destacar a presença de Ângela Borim. Ô, Ângela! Ângela Borim virou assinante, Ângela. Que legal, meu amor. Muito obrigado, Ângela. Ângela Borim. Cleide Arruda Forte virou assinante há 2 dias. Ô, Cleide, que bacana. Assim como a Sandra Mara voltou a ser assinante há 4 dias. A Gi, a Luciana Egídio, a Pati da família Farias. Mas agradecendo especialmente Ângela Borim, que com a Cleide Arruda Forte, ambas se tornaram assinantes nossas. Elas fazem parte dos membros do nosso canal. Portanto, fazem parte da família Boa Pessoa. Vocês podem incluir no sobrenome Boa Pessoa. Obrigado mesmo, tá? Eu agradeço demais as pessoas que nos ajudam nesse sentido. Muito obrigado mesmo do fundo do coração. E Paulinho, eu gostaria de fazer como a Ângela Borim fez. Queria ser membro do teu canal. Como procedo? Fácil, abaixo do vídeo, todas as instruções da plataforma YouTube para que você seja membro aqui do nosso canal. Será uma honra. Quero também agradecer as pessoas que contribuem com o canal, mandando aquele Pix. Sim, porque bem ao lado do título eu coloco um telefone. O telefone é 0 operadora 11 São Paulo 951336677 e esse telefone é uma chave Pix, tá? Então, ó, Eliane Gadelha Souza, a Lucimar Alcântara, o Jean Lucas Adriano, a Leonilda de Camargo, a Cirleide Correia Macedo, a minha querida Zenaide. Tá faltando aqui o sobrenome da Zenaide para mim nesse momento, mas a Zenaide ela contribuiu com 50, né, Zenaide? Muito obrigado, viu? Gente que contribui, que colabora, que... Ô, Paulo, e esse dinheiro, quando ele chega aí, o que o pessoal faz? É dividido entre a nossa equipe. Olha, são tantas pessoas dedicadas aqui. Mariana, a número 1, foi a que chegou primeiro, né, Mariana? A Mariana. Tem o Diógenes, tem a Joana Dark, e tem também o Careca. O Careca, ele faz o nosso serviço de rua, que é necessário, ele é nosso motoboy. Ele é uma pessoa espetacular, uma pessoa maravilhosa. Então a gente faz uma divisão, e eu quero confessar uma coisa. A gente acabou ajudando o Careca, que tinha um compromisso com a esposa dele, né, Careca? Aniversário da mulher dele, ele queria dar um presentinho para a mulher. Então a gente acabou, dessa vez, voltando assim, essa ajuda mais assim para o Careca realizar um sonho dele, né, Careca? Tá contente? Ele tá felicíssimo e nós te agradecemos. Paulinho, eu quero ser membro. Quanto paga para ser membro do seu canal? Gente, não se preocupe com o valor não, ele é simbólico, R$ 6,99 por mês. Ó, para quando quiser, entra quando quiser, R$ 6,99 é um valor simbólico. Tá? Se você puder, vai ser uma honra. Se não puder, não tem o menor problema. Você será tratado como sempre foi, com respeito, com carinho e com amor. Aqui no canal é assim. Lembro que esse telefone que eu publico bem ao lado do título, ele também é o WhatsApp do canal. E o que tem de gente se comunicando pelo Zap, tem gente que está mandando a história, narrando-a pelo Zap. Olha que importante que é. E a dona Elza, a minha querida dona Elza de Brasília, está agradecendo as pessoas que pedem oração para ela. Essa mulher é muito usada por Deus, a dona Elza. Ela é um amor de pessoa. Ô, dona Elza, muito obrigado pelas orações que ela faz por mim. Só não imagina
o quanto que essas orações me ajudam, dona Elza. O quanto estou ganhando uma aura protetora, maravilhosa, as portas que estão se abrindo. Gente, quem quiser participar, mande o pedido aqui de oração pelo WhatsApp. A Mariana, da nossa equipe, se incumbe de fazer a entrega para dona Elza, tá? Então é uma equipe coesa, unida, que trabalha em prol do nosso assinante. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Paulinho, e a história como é que é? Bom, eu não vou dar spoiler, mas a história é espetacular. Eu digo apenas para você de casa, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A história é interessante, essa história é espetacular, emociona demais a senhora, tem gente que até vai chorar. A história acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, você sabe o que é ter 25 anos de idade e não conhecer o pai? Eu falando assim, não vem com mimimi não, mocinha. Só quem passou por isso sabe. Só quem passou por isso sabe. Você chegar ao 25º aniversário e não saber quem é o seu pai. Só quem passou por isso sabe a dor que é. Uma pergunta que eu quero fazer nessa minha carta hoje, para você que está na minha sintonia. Você sabe o que é ter 25 anos e não conhecer o seu pai? Comigo foi assim. Exatamente assim. Aliás, o meu pai não sabia da minha existência. Eu não conhecia meu pai com 25 anos. E ele, meu pai, também não sabia que eu existia. Ué, mas como assim? Não consegui entender. Eu vou contar. Entre outras coisas, o meu pai não sabia que eu existia, porque ele nunca foi casado com a minha mãe. O meu pai e a minha mãe tiveram lá um encontro, tipo sexta-feira, né, namorico. Sabe aquele namorico que hoje o pessoal chama de ficar? Teria sido um ficar com a minha mãe. Antigamente era um namoro curto, um namorico. Márcia, minha mãe, Nestor, o meu pai, se conheceram lá para as bandas de 1980, interior de São Paulo, mais precisamente em Porto Ferreira. Ela, minha mãe, quando conheceu meu pai, tinha os seus 20 anos, era uma moça de família, os pais rígidos. Ela e meu pai se deram bem logo no primeiro encontro. Papai 9 anos mais velho que a minha mãe, ela 20, ele 29. Ele já era formado, meu pai já era engenheiro recém-formado. Ele estava na cidade de Porto Ferreira, inclusive a trabalho como engenheiro já. Os dois se conheceram num barzinho, à beira de um rio, lá em Porto Ferreira. Meu pai tocava violão, a minha mãe tinha ido acompanhada dos meus tios. Naquela noite, papai e mamãe só trocaram aqueles olhares, conversaram, depois se encontraram mais algumas vezes e começaram. Vamos sair? E aí, você aceita? Vamos bater um papo, conversar um pouquinho, jogar a conversa fora? Nada sério. Muito por ciúme do meu avô, que não permitia, que não deixava mesmo a minha mãe namorar com ninguém. Ela já tinha 20 anos, tá? Eu não gostei daquele cara olhando pra você daquele jeito não, hein? Vê se liga, hein, minha filha? Mas às escondidas, o meu pai e a minha mãe ficavam durante o procedimento juntos naquele namorico lá em Porto Ferreira. Foi assim durante uns 8 meses. Os dois sabiam que quando a obra do meu pai terminasse por lá, o romance também iria acabar. Obra terminada, o romance terminado. Meu pai não era de lá, ele iria embora. Ele fazia parte de uma construtora imensa, com aqueles funcionários todos. Ele era mais um. E foi exatamente o que aconteceu. Quando acabou a obra,
Meu pai foi embora. Até pediu para minha mãe que ela fosse com ele. Quer comigo? Eu gostei de você. Mas a minha mãe, por medo, ou porque não teve vontade... eu não posso, minha família inteira tá aqui. A gente vai dar um jeito depois de se ver. A minha mãe não quis. 1 mês e meio mais tarde, a minha mãe então descobriu que estava grávida de 3 meses. Como ela tinha menstruação muito regulada, ela logo percebeu, ela desconfiou. Só que meu pai já não estava mais na cidade. Curiosamente, meus pais nunca tiveram uma relação sexual completa, de acordo com a mamãe. Ela não esperava que a gravidez ocorresse. Era, sabe, nós estamos em adultos, você vai me entender. Era aquele namoro, entendeu como é que é? Assim, um pouquinho aqui não faz mal. Entendeu, não? Eu não preciso ser mais claro que isso. Não era uma relação completa. Mamãe dizia que eram apenas brincadeiras. A mamãe, eu acho que envergonhada de mim, falava: a gente brincava, sabe, filha? A gente brincava. E ela nem imaginava que isso poderia resultar num bebê. Mas resultou. Confirmada a gravidez, a minha mãe ficou desesperada. Porque ela não sabia quase nada sobre o engenheiro, o meu pai, o Nestor. Achava que talvez ele fosse de Curitiba, porque sabia que ele havia se formado por lá. Mas não tinha certeza. Ela só lembrava o nome dele, Nestor, da empresa que trabalhava. Para piorar a situação, ela tinha rasgado o cartão de visitas com os dados dele quando ele foi embora. Aqui vou dar uma opinião, eu acho que a minha mãe não se apaixonou pelo meu pai assim, sabe? Tá? Porque uma mulher, quando se apaixona, ela quer, ela cuida. A minha mãe não cuidou. Rasgou o cartão dele. Tipo assim, foi um rio que passou na minha vida. Não, o rio não passou, não. Ele fez uma curva, e a curva chamava-se gravidez. Foi aquele período muito complicado para minha mãe. A minha mãe contou tudo para a família dela, inclusive que não tinha feito sexo de verdade. Mas ninguém acreditou na mamãe. Mas não foi, não chegamos, sabe, mãe, não chegamos assim a fazer. Não fez e tá grávida. Eu acho até que eu sou virgem, mãe. Isso era uma desculpa esfarrapada da minha mãe. Ninguém fica grávida se não transa, e ninguém fica grávida se não perde a virgindade. Mas essa era a história que foi contada. Com tanta desconfiança, ela pensou que meu pai também não acreditaria. E ela então resolveu uma coisa. Já que ela não tinha informação sobre ele, não quis procurá-lo. Só que a minha mãe é muito corajosa. Apesar de ainda jovem, porque ela tinha 20 anos, ela resolveu assumir sozinha. As únicas pessoas que a apoiaram foram a minha avó, mãe da minha mãe, e um dos meus tios. E uma das minhas tias também. O meu avô ficou tão chateado com a minha mãe, tão envergonhado, que ele ficou 3 anos sem conversar com a filha. Pois é, o pai dela ficou 3 anos sem conversar com ela. A gestação acabou sendo tranquila. Ela nunca me escondeu e nunca escondeu de ninguém que ela tinha uma filha e que essa filha era eu. Sempre que alguém perguntava sobre o pai, ela contava a história de verdade, a história real, a verdadeira história. Ninguém acreditava que era possível engravidar daquela forma, mas eu não preciso mentir, pra que eu vou mentir pra vocês? Eu era virgem e nem engravidei. Eu vou mentir pra quê? Pra que eu vou mentir? Era a palavra da minha mãe. Depois de ter passado por um ginecologista, esse ginecologista constatou que a minha mãe de fato era virgem. Ela era. E explicou ao médico que era possível sim engravidar. Ainda assim, as pessoas não acreditavam nela. Mas como? Ficou grávida e não transou? Ou não transou direito? Pois o médico ginecologista explicou. Mas a ignorância da época era tão grande que ninguém quis acreditar na minha mãe. Foi uma cesariana que me trouxe ao mundo.
Nasci no dia 28 de maio de 1980. Na época, minha mãe não tinha emprego fixo. Trabalhava numa lanchonete, mas era corajosa e mulherzinha trabalhadora. Apesar das dificuldades financeiras, ela sempre aguentou firme. Ela nunca pensou em procurar o meu pai para pedir ajuda. Conforme eu fui crescendo, aí eu comecei a perguntar: mamãe, e o meu pai, hein? Embora eu ficasse numa situação difícil, quem ficava nessa situação difícil era minha mãe, ela nunca mentiu para mim. E nem inventou nada. Não, teu pai foi viajar, teu pai morreu. Não, minha mãe é franca. Franca, ela me contava exatamente a história. Sempre fez questão de explicar exatamente o que tinha ocorrido. Olha, filha, a mamãe e o papai tiveram um namoro muito rápido. E um dia nós estávamos namorando no carro, aconteceu uma coisa e eu fiquei grávida. Depois o teu pai foi embora e eu nunca procurei o teu pai. Ou seja, subentende-se, a minha mãe nunca teve paixão por ele, assim, arrebatadora, que fizesse ele ir atrás, senão ela teria ido. Ela, minha mãe, tinha uma maneira lúdica de me contar aquela história. Dizia que eu tinha a sorte. Sorte? Porque eu era a única criança que tinha uma mãe 2 em 1. Pai e mãe ao mesmo tempo. Você tem sorte, filho. Porque eu sou 2 em 1. Eu sou pai e mãe ao mesmo tempo. Já te faltou alguma coisa? Verdade. Nunca. Nunca minha mãe deixou faltar-me absolutamente nada. Eu adorava ouvi-la falar aquilo, porque era um momento em que ela se abria para mim. Ela falava como era o meu pai, e quando os meus olhos se pareciam com o dele, nossos olhos, seus olhos são iguaizinhos do seu pai. Em todos os meus aniversários, eu pedia para ouvir aquela história. Sabia, fazia bem. Que coisa que é o sangue, né? Que coisa que é o sangue. Me conta uma história do meu pai. E ela contava o que ela sabia. Seu pai se meteu a fazer a ponte. Ela me levava na ponte que meu pai tinha feito lá em Porto Ferreira. Foi ele que fez, mãe? Lógico que não tinha sido. Ele tinha sido apenas um engenheiro entre vários. Ele nem assinou. Outro engenheiro mais tarimbado, com mais nome, foi quem assinou. Mas foi a ponte que meu pai fez. Ô mãe, me leva na ponte que meu pai fez. A minha mãe me levava na ponte. Mas sabe o que faltava? Faltava uma ponte para me ligar ao meu pai. Mãe, me leva na ponte que o pai fez. Vamos lá, vai. Tá, essa é a ponte que teu pai fez. Pula nela, vê se tá firme. A minha mãe é engraçada. A minha mãe é engraçada. Pula. Pula nela, vê se o teu pai é bom trabalhador. Eu ficava imaginando como é que meu pai tinha feito aquela ponte. Aí a minha mãe começou a namorar. Inclusive se casou. 2 anos depois, a mamãe teve meu irmão com esse marido. Eu nunca tive ciúme do meu irmão e nem ciúme dele também, o marido da mamãe, porque ele também deu um jeito de fazer com que eu gostasse dele. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe se separou desse marido também. E quando eu estava com 12, a minha mãe se casou novamente. E com esse marido ela está até os dias atuais. Não teve mais filhos. Apesar da minha mãe ser casada 2 vezes, ela nunca quis ou aceitou que eu chamasse algum deles de pai. Não, filha, não é teu pai. Chama de padrinho, então. A minha mãe gostava, ela era adepta dessa coisa do padrinho. Nem tio, sabe? Ela achava que tinha que ter uma distinção de tio. Chama de padrinho, tá? Mas não é teu pai. A minha mãe sempre foi assim. Também eu não queria chamar outro homem de pai. Não era porque o meu verdadeiro pai não tinha tido o direito de me conhecer que eu faria isso. Era convicção mesmo. Eu acho que isso eu herdei da minha mãe. A minha mãe me ensinou que quem era o pai de fato era aquele, o que fez a ponte. Cadê o homem da ponte? Então eu não chamava aqueles senhores com os quais a minha mãe se casou, o número 1 e o número 2,
de pai, padrinho. Quando eu entrei na escola, eu era a única da turma que não tinha pai. E foi aí que eu comecei a pressionar mais e mais a minha mãe, porque eu não tinha para quem dar presente no Dia dos Pais. As crianças faziam aquele trabalho de escola. Todo mundo fazia e eu não tinha para quem dar. Eu vou levar pro meu pai, porque eu vou levar pro meu pai, porque eu vou levar pro meu pai. E nessa data eu ficava triste, eu me sentia excluída. Eu vou dar pro meu padrinho, então. A minha mãe me dizia para eu levar um presente. Então dá para mim, filho. Eu não sou seu pai e sua mãe ao mesmo tempo? E sempre que eu perguntava sobre ele e pedia para a gente tentar procurá-lo, ela falava que só sabia o nome dele, o primeiro. Só aquele nome, Nestor. Até que era diferente para mim. Não é um nome tão comum. A profissão de engenheiro, mas ele não assinou a obra. Era a ponte que meu pai fez, mas o nome do engenheiro, que ficou registrado lá, era o oficial e não ele. Meu pai estava começando na carreira, profissão, 29 anos. Eu acho que tentavam me proteger ao máximo, com medo que eu o procurasse e acabasse me magoando ainda mais com ele. Com o tempo eu fui deixando essa história de lado e quando eu completei 15 anos de idade, porém, eu comecei a sentir muita falta do meu pai. E surgiu uma fixação aos 15 anos por conhecê-lo. Certa vez eu e uma amiga passamos um dia inteiro olhando listas telefônicas do Brasil todo. Não conseguimos nada. Mas era assim. Eu mexia no assunto e depois esquecia por um período. Quando eu tocava no mesmo assunto com a minha mãe, ela desanimava dizendo que ele nunca acreditaria naquela história. E você vai se machucar, filha. Seu pai nem sonha que ele teve uma filha. Nós nem... E ela insistia, nós nem transamos. Não aconteceu. E eu acredito na minha mãe, lógico. Não tinha por que mentir. Porque aquele meu tio nunca tinha se casado e nem teve filhos. Então ele morreu sozinho. E quando eu pensava que isso podia acontecer com meu pai, eu tive um tio que foi assim. Ele não se casou e não teve filhos. Então, quando ele estava doente, ele teve câncer para morrer. Ele chorando no leito de morte dele, ele dizia: a única coisa que eu lamento é não deixar um legado, é não deixar uma história. Esse meu tio, de certa forma, me alertava, sabe? Tipo assim, eu preciso ir atrás desse meu pai. Eu preciso ir atrás dele. Eu preciso encontrar o meu pai. De algum modo, de alguma forma, de algum jeito, eu precisava ir atrás dele. De que forma eu faria isso? Bem, deveria existir um jeito. Deveria existir uma forma. Eu ainda estava pesquisando, sabe? Eu ainda estava na luta, para ser sincera. Eu ficava bolando um jeito, pensando um jeito de como eu iria conseguir esse contato com meu pai. Mas a essas alturas, eu vou confessar uma coisa para vocês de todo o meu coração. Eu queria muito localizar o meu pai. E essa história do meu tio, sabe? Essa história mexia comigo. Puxa vida, onde será que está o meu pai? Com quem será que ele está? Com quem será que ele vive? Como ele estará? Porque meu pai não pode, de repente, ter outro filho. Será que ele sabe que ele tem uma filha? Mas eu acabei deixando de lado esse desejo. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicações quando uma amiga minha da empresa, a Patrícia, colega de trabalho, me chamou no computador para ajudá-la a achar uma pessoa que ela estava procurando. Achei impossível. Mas como você vai achar alguém que você só sabe o nome? Eu perguntei para a Patrícia.
E a resposta dela foi a frase que mudou a minha vida. Naquele momento, algo acendeu dentro de mim. A Patrícia respondeu: não tem ninguém que eu não encontre pela internet, menina. Ela respondeu assim para mim: não há uma pessoa que eu não localize pela internet. Não tem ninguém no mundo que eu não encontre pela internet. E essa frase ficou martelando na minha cabeça. Será que a Patrícia está falando sério? E a resposta a tal frase mudou a minha vida. Naquele momento algo se acendeu dentro de mim. Eu resolvi contar para ela a minha história. Como eu estava saindo de férias, ela me prometeu que iria encontrar o meu pai. Eu vou encontrar o seu pai para você. Será? E quando eu retornei das férias, um mês depois, eu encontrei debaixo do teclado do meu computador um papel com as anotações de que ela tinha descoberto. Comecei a tremer. Endereço, telefone da casa, de um escritório. É brincadeira da Patrícia, ela tá com gozação comigo, ela não sabe o quanto isso é importante pra mim. Eu comecei a tremer. Isso é brincadeira dela. Nestor, telefone do escritório, Nestor, endereço. Fiquei paralisada. Eu não sabia o que fazer. Eu decidi ligar pra minha tia e contar. Olha, uma amiga minha disse que encontrou meu pai. Imediatamente ela disse que ligaria pra ele pra contar tudo. Mas por que não eu? Não, porque você vai ficar emocionada se você ligar, você tá entendendo? Deixa que eu ligo. Essa tia me pediu. Deixa que eu ligo. E foi exatamente o que ela fez. Mas antes, ela ligou para minha mãe para pegar mais informações sobre ele. Ela ficou morrendo de medo do contato com ele, porque ela sempre pensou que ele fosse me rejeitar. Mas não nos impediu de telefonar, eu digo a minha mãe. A minha tia então ligou pro meu pai. E eu perto dela. Eu do lado dela. Eu tremia, eu suava. E minha tia começou a contar a história. E meu pai do outro lado da linha, confirmando dados que já sabíamos. Perguntou o nome dele, a profissão dele, se tinha morado em Porto Ferreira em 79, se fez a ponte. Trabalhei 8 meses aí. Tudo confirmado. Contou daquele relacionamento que ele tinha tido com a minha mãe. Lembro. Sim, lógico que eu lembro. Desse relacionamento você não vai acreditar. Nasceu uma menina. Quê? O que você está falando? Desse relacionamento com ela vocês tiveram uma filha. Nasceu uma menina. Uma menina. Surpreendentemente, ele nem chegou a duvidar da história. Já quis então logo saber mais sobre mim. Até deixou escapar: eu sempre quis ter uma filha, não é possível. Você está falando sério? Eu sempre quis ter uma filha. É sério que você está falando? Meu pai naquele momento morava em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ele era um homem casado, estava casado, tinha 4 filhos, todos homens. Eu sempre quis ter uma filha. Eu moro em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu sou casado, eu tenho 4 moleques, 4 homens, mas meu sonho é uma menina. Ele tinha combinado com a minha tia. Antes, na verdade, eu havia combinado com a minha tia, antes dela ligar, que caso ele se interessasse em me conhecer, ele deveria me telefonar. Era a combinação que eu tinha com a minha tia. Com medo de sofrer frustrações e decepções, eu pensava que se ele não quisesse me ligar, aquela história terminaria ali mesmo. A minha tia deu o meu telefone para ele. E eu não sei porquê. Meu telefone não tocava. E aquilo só fazia aumentar a minha ansiedade. Mas meu telefone não tocava. Se você quer falar com ela, você vai ligar para ela. O telefone é esse. Só que... atenção, o telefone é esse. Você anotou aí? Mas será que ela anotou errado? Será que ele marcou algum número equivocado? Por que ele não liga, tia? 2, 3 dias, uma semana, 10 dias, 12, 14, 15 dias, nada.
15 dias eu angustiada com a demora da ligação. Eu pensava que ele pudesse não ter interesse em me conhecer ou tivesse dúvida. Será que ele tem uma filha mesmo? Que história é essa? Eu também não tinha certeza. Um dia, eu estava a caminho da faculdade e meu celular tocou. Pelo código de área do telefone, que apareceu no visor, eu soube que era ele. Senti aquele baque no coração. Atendo ou não atendo, eu pensei. Atendo ou não atendo? A minha respiração ficou ofegante. Parecia que me faltava o ar. E depois de alguma excitação, eu atendi. Ele logo se apresentou. Oi, é Nestor. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Nestor, quer dizer... Então você é minha filha? Se você é de fato minha filha... Eu quero muito te conhecer. Alô? 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 Você é minha filha? Alô? Desculpa. Eu tô chorando. Eu não tô conseguindo falar com você. É porque eu tô chorando. Eu tô chorando muito, eu tô comovido. Calma, Calma. Eu quero muito te conhecer. Eu fiquei encantada. Ele parecia realmente se importar comigo, com aquela atitude. Ele me fez ver que ele era um homem diferente. Eu tô chorando muito aqui, eu não tô conseguindo falar. O meu medo de ser renegada não fazia sentido. Depois daquele contato, nós começamos a nos falar muito pelo telefone. Ele sempre me ligava e parecia querer todo dia tirar o atraso das conversas que não tivemos há tantos anos. Eu já tinha 25 anos. Contávamos um para o outro sobre nossas vidas, mas ao mesmo tempo o que ele dizia que queria me conhecer. Falava que por enquanto a nossa história deveria ser mantida em sigilo, porque ele não sabia como é que a esposa dele iria reagir à minha aparição repentina. Ele queria preparar a família dele primeiro. Tanto que quando o convidei para vir à minha festa de formatura na faculdade de publicidade, ele disse que achava que a família dele não iria reagir bem. Talvez seja melhor agora não. Ele recusou o convite, eu fiquei chateada, mas eu soube entender o lado dele. No período em que nós nos falávamos por telefone, meu pai me contou que na época em que namorou com a minha mãe, ele teve um outro filho. Uma informação que havia sido confirmada por meio de um teste de DNA. Ele teve um menino, foi na mesma época. Eu não me importei nem um pouco com o fato dele ter tido outro caso simultâneo ao da minha mãe, praticamente juntos. Isso era problema deles. Meu pai deu um número do meu irmão e eu comecei a conversar com esse meu irmão. Adorei saber que eu tinha esse irmão, que aliás também era de Porto Ferreira, da mesma cidade que eu. Eu tinha um irmão lá na cidade, eu não sabia, sendo que ele era só 6 meses mais velho que eu. Até hoje eu me dou bem com esse meu irmão, a gente se fala muito. A relação dele com meu pai também é ótima. Na época em que eu soube disso, como eu já vinha falando com meu pai havia um tempo já, e ainda não possuímos nenhuma prova concreta de que eu era mesmo a filha dele, eu tive a ideia de ligar no laboratório que fez o exame de DNA desse meu irmão para saber se meu pai precisaria comparecer de novo para coletar o material, caso eu quisesse fazer o teste também. Eles disseram: não, teu pai já tem material aqui, só precisa uma procuração dele, uma autorização dele e pronto. O teu material e a gente faz as comparações. Meu pai me autorizou, mandou a procuração e eu fiz o teste de DNA. E fiquei na expectativa. Mas o teste, 99,99 de chance de eu ser filha dele. Não havia mais nenhuma dúvida. Aos 25 anos, formada, eu encontrei o meu pai. No dia do meu casamento, eu conheci o meu pai. Foi a coisa mais comovente do mundo. Meu pai entrou comigo na igreja e todo mundo na igreja chorou. Foi naquele dia que eu o conheci também.
No dia do meu casamento, ele veio a Porto Ferreira, ano de 2005. 25 anos. Ele veio a Porto Ferreira e me conduziu até o carro da igreja. E quando a porta da igreja se abriu, que eu comecei a pisar naquele corredor da igreja, rumo ao altar para me casar com Luiz Carlos, eu vi a igreja inteirinha chorando. E todo mundo apontava: é o pai dela. Eu só ouvi o zum, zum, zum na igreja: é o pai dela. Tem gente que fala: você é publicitário, isso foi jogada de marketing. Que é isso? Isso foi obra do destino. Aliás, conheci toda a família dele que veio para a festa. Meus 4 irmãos, os outros. Ao todo eu tenho 5 irmãos. Todos homens. Eu sou a única menina da história para ser paparicada. Conhecer o meu pai foi um dos maiores presentes que a vida me deu. Depois, eu ganhei outros. Meus filhos, Pedro e Simone. Olha, o que eu quero dizer com essa carta é que se tem uma coisa espetacular na vida de um ser humano, é a chance que se renova a cada dia dele ser feliz, dele ser completamente feliz. Vivi essa expectativa do conhecimento do meu pai, mas quis o meu destino e o destino dele, e não marketing, que eu o conhecesse no dia do meu casamento, aos 25 anos de idade. Temos um excelente relacionamento. Inclusive, a minha mãe se tornou amiga da mulher dele. Essa é a história que eu queria hoje te contar. Eu sei que ela é diferente de muitas outras. E é exatamente por isso ficarei na expectativa de ouvir a sua opinião aqui, nesse canal, a partir de agora. So is the morning after. I know where I'm going. I don't know when I'll get there, but I'm ready for the road. I'm ready for the road. This time I won't let go of your hand. I need you to trust your heart. Come with me, love, our dreams are like stars. Sometimes we can't see, but they're always above. Come with me, love. Come with me, love. Can you feel it? The road is always shorter when you're heading home. I'm not afraid of this freedom. I'm not afraid of changing. I'm ready for the cold. I'm ready for the cold. This time I cannot leave you behind. I need you to free your mind. Come with me, love, our dreams are like stars. Sometimes we can't see, but they're always above. Come with me, love. Come with me, love. Come with me, love. Our dreams are like stars. Sometimes we can't see, but they're always above. Come with me, love. Come with me, love. Come with me, love.